A gente está aqui com a Cíntia Nobre. Ela vai contar hoje pra gente um pouco da história dela de inspiração, de superação, de mudança de mindset. Porque, na verdade, nós mulheres, né, a gente tem às vezes um pouco de medo, um pouco de mudança. Ai, meu Deus, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Às vezes a gente fica muito numa zona de conforto que nem está tão confortável assim. Então, se você tá aí ouvindo isso e você tá nessa situação, fica aqui com a gente, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal que a gente vai estar falando hoje com a Cíntia Nobre, que é uma mentora de produtividade, e a gente vai falar sobre isso. Ela veio passando aí por algumas situações nos anos e ela deu uma mudança de mindset para que ela pudesse chegar onde ela está hoje. Então a gente vai conversar sobre isso agora. Então, Cíntia, fala pra gente aí como é que foi, né, esse decorrer dos anos, o que você foi mudando e quando veio aí essa mudança de mindset para você? Na verdade, a minha transformação, eu falo que ela começa há 11 anos atrás. Eu costumo dizer que só a dor que transforma a gente, né? Verdade. Eu perdi meu pai num acidente trágico de carro e ali eu comecei a ressignificar algumas coisas na minha vida, entender o que realmente eu estava fazendo aqui. Dali pra frente, eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira. Eu comecei a entender um pouco mais sobre os meus valores, mais profundamente. Comecei a trabalhar muito o meu autoconhecimento e fui vendo que a vida que eu estava levando não era a vida que eu queria continuar levando. Eu me sentia como dezenas de mulheres que eu contei já, né, que me procuravam, que me procuram ainda, contando que eu sou mãe, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, mas eu não estou me sentindo feliz. Eu me sentia assim também. Era aquela sensação da gente estar se sentindo perdida, sabe? E tem até aquele filme, né, da Alice lá no País das Maravilhas, onde que ela chegou no meio do caminho de uma estrada e ela chegou para o gato e falou: e agora, para onde eu vou? E ele falou assim: qual estrada você quer ir? Ela falou: não sei. Não sei. Aí ele, então, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Ele devolve a pergunta para ela. E assim eu me sentia. Eu não sabia para onde eu queria ir, mas eu sentia que tinha algo dentro de mim que não estava bem. E eu precisei de muito autoconhecimento para descobrir isso. Bom, a minha vida profissional ela é marcada por vários momentos incríveis. Eu trabalhei no Senai, numa escola de educação profissional, fui coordenadora do Condesc, que é um conselho de desenvolvimento de confecções, e sempre atuei muito como líder nesses lugares. E há 4 anos atrás, há 5, né, eu trabalhei com gestão pública, fui assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ali foi realmente onde eu comecei a virar o meu mindset. Eu falei: caramba, eu estou na CLT há quantos anos? Indo contra o maior valor que eu tenho, que é o valor de liberdade. E eu comecei a descobrir, falei: caramba, é isso que me deixa infeliz. Eu não tinha o tão famoso tempo para fazer as coisas que eu realmente queria, que eu gostava, o que me fazia feliz. Você se sentia meio presa ali, né? Não que tenha problema ser CLT, né? Não. Porque tem gente que gosta, tá tudo bem, né? Mas eu ia contra o meu valor. Isso, mas tem forte. gente que quer uma mudança, né? Sim. Quer uma liberdade, Sim. né? Ou quer experimentar uma liberdade. E essa liberdade eu não tinha exatamente por questão do horário, né? Eu tinha que cumprir horário. Sim. E eu sempre gostei de fazer exercício de manhã, é um hábito angular que eu tenho. Então eu gostava de fazer exercício e às vezes eu tinha que fazer correndo, tudo correndo, porque eu tinha horário para chegar, eu tinha que bater ponto. Aquilo me deixava angustiada. Eu muitas vezes chegava no fim do dia estressada e eu trabalhava muito, porque tudo que eu pego para fazer eu enfio de cabeça. Então, o que acontece? Lá em casa as pessoas começaram a sentir isso. Eu às vezes não ia almoçar, porque não, eu tenho que terminar isso, né? Era aquela ansiedade. Isso me trouxe síndrome do pânico. Isso foi de uns 5 anos para cá, né? E aí, quando foi no início da pandemia, onde a gente teve um momento de parar para se ouvir mais ainda. Nossa, que aprendizado. Que aprendizado. E foi aí exatamente que a chave virou de vez. Sabe, eu comecei a estudar mais ainda sobre autoconhecimento, entender mais ainda sobre os meus olhos. Falei: não dá isso mais para mim, não quero isso pra minha vida. E se encontrou, né? E me encontrei, falei: o que me faz feliz? Eu tenho um propósito de estar aqui, eu não vim esse mundo à toa. Entendeu? O que eu quero? Qual o legado que eu quero deixar? Qual a história que eu quero contar daqui a 10 anos? Como eu quero ser lembrada? Como eu quero ser lembrada? O que me move? Sim. Né? Eu acho que são questionamentos importantíssimos para a gente poder se fazer, né? Quando a gente tá com aquele bichinho ali dentro que a gente não tá muito satisfeito isso, e a gente que ainda me não move. sabe com o que
faz esses questionamentos, né? O que me move, o que eu gosto, qual vai ser o meu propósito, como que eu vou ser lembrada, né? Isso aí. E isso tudo veio muito à tona, né? Nessa pandemia. Bom, e aí eu tomei a decisão. No final do ano, eu falei, não quero mais isso para minha vida. Eu vou agora empreender. E empreender sempre era um sonho para mim. Só que durante muito tempo da minha vida, Lu, eu tentei empreender diversas vezes, mas vinha aquele... Eu tenho um sabotador dentro da minha casa, sabe? Meu marido é um sabotador, porque ele tem um valor de segurança forte, que é um valor contrário do meu. Aí é um valor tradicional, né? E ele, aquela crença que me limitava, é melhor pingar do que secar. Você vai empreender, porque o empreendedor, gente... a gente começa o mês devendo. E a gente tem que ter paciência, tem que ter constância, tem que ter insistência, tem que ter disciplina. Não é? Resiliência. Muita resiliência. Então, não adianta querer alcançar resultado rápido que você não vai alcançar. Não é assim. E aí, eu tive que ir mostrando isso pra ele aos poucos, sabe? Sim. Mas foi uma luta, ainda é, né? Porque eu falo que são processos diários. Isso aí. Então, foi basicamente aí que eu virei esse mindset, descobri realmente quais são os meus verdadeiros valores e o que eu queria, o que eu quero deixar de legado. Hoje eu transformo a vida de muitas mulheres, eu falo que eu sou a mulher transformada, que eu quero transformar. E você acaba sendo um instrumento para outras mulheres, né? Eu acho que as nossas histórias... elas é que inspiram e que motivam outras mulheres. Sim. Então você está aí do outro lado ouvindo a história da Cíntia, né? E assim como tantas mulheres que a gente conhece, você se inspirar de alguma forma. Você entender que você pode sim passar por momentos de altos e baixos. Às vezes você está num piloto automático. Tem muita gente vivendo num piloto automático. Nossa, que começa o dia e chega no final, pode ter feito várias coisas, mas não está feliz com aquilo que foi feito durante o dia, né? Vivendo realmente no piloto vivi automático. Nesse piloto automático. Isso é muito ruim, né? Sim, e a pandemia me parou e me fez... Peraí, eu não quero isso pra minha vida mais não. Porque o piloto automático é exatamente aquela sensação assim, você levanta, tem que correr no trabalho, tem que bater ponto, tem que trabalhar, tem que chegar em casa, tem que almoçar. E você não pensa nada. Não, você vai vivendo. Isso aí. E aí você no fim do mês você paga a conta e a sua vida vai virando isso, é um ciclo. Isso aí. Quando você percebe, realmente você ocupou o seu tempo com aquelas... Só tocando a vida no piloto automático, você não realizou nada que você queria. Nada. Eu fiz 40 anos nesse meio tempo também, né? Eu tô com 43, nos meus 40 anos veio aquela crise dos 40 e opa! Eu não realizei nada da minha vida, eu tinha um sonho, Lu, de andar de avião. Eu com 40 anos eu nunca tinha andado. Olha. Eu nunca tinha andado de avião. Porque eu nunca tinha... E que assim, teoricamente, se você tivesse uma prioridade, seria uma coisa eu que não seria difícil de você Eu tava no piloto realizar. automático. Eu não tinha tempo de pensar nisso. Olha só. Entende? Isso me doeu muito. Falei, não quero isso pra minha vida mais. Foi aí que veio. E aí você andou de avião? Andei, claro. Realizei meu sonho. Fui fazer uma meia maratona em Buenos Aires. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Isso aí. E realizei meu sonho. Ainda foi chique, foi uma viagem internacional. Tá vendo, né? gente? Pelo não, amor. eu falei, não, aí também, meu amor. Também eu vou viajar, eu vou pro internacional. Né? Já vou logo, não vou fazer o pequenininho, já vou fazer o grande. Isso. Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? E quando a gente quer realmente, eu coloquei no papel. Eu mostrei pro meu marido que dava, né? Com as finanças organizadas. Dá pra gente fazer. Dá pra gente realizar nossos sonhos. Dá pra gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí. Mas tem que se organizar, tem que se planejar, tem que parar, tem que pensar quais são os seus valores mais profundos, qual é o seu propósito aqui, o que você quer deixar, né? E assim, né, eu gosto que em administração a gente tem uma corujinha que fala assim, se der medo, finge que tem coragem, vai com medo mesmo, né? E na verdade é assim, né? Nós mulheres às vezes temos medo, e eu não falo não só mulheres não, nós pessoas, nós humanos temos medo de mudança. Demais. E às vezes a gente tem uma certa resistência àquilo que é o novo, né? Isso é muito comum acontecer. Então o bacana é isso, é a gente às vezes olhar e falar assim, tô com medo? Tô. Você não precisa falar que não tá com medo, né? Tô com medo sim. Você não tem medo ainda? Total. De um monte de coisa que você vai fazer? A gente vai fazer um monte de coisa nova, a gente tem medo, mas a gente olha, a gente não deixa o medo nos prostrar. Paralisar. E paralisar, né? Porque o medo paralisa. Então, se você tá aí com medo, olha a história da Cíntia, olha a história de outras mulheres e se inspira.
né? Na verdade, você não vai saber se vai dar certo se você não fizer. Não. Então, você vai viver o resto da vida falando assim, e se eu tivesse feito? E se isso? E se aquilo? Claro, dentro de uma responsabilidade, dentro dos seus valores, dentro dos valores da sua família tendo também. essa clareza, tendo né? essa clareza. Fundamental. Se você tem esposo, se você tem companheiro, né? Conversar também dentro de casa com as mudanças que você quer fazer, porque são importantíssimas você ter também esse diálogo, Sim, né? Pra sempre um ajudar envolver o outro, todo mundo. envolver. E não deixar que as crenças sabotem. Paralisa. Porque como você falou, nossa, eu tenho um sabotador, ou eu tenho... E aí a gente mesmo começa a se sabotar. Sim, né? sim. Isso não é pra mim? Uhum. Né? Isso não é pra mim então, gente? Nossa, mãe. São crenças... O medo me paralisou durante muito tempo. Contei aqui agora. Era medo. Eu tinha medo de quê? Eu tinha medo de perder aquilo que eu já tinha. Eu tinha um salário bom, vou perder aquilo? Eu tinha medo do processo que eu iria enfrentar novo. Eu tinha medo do julgamento. Isso aí. Eu tinha medo de fracassar. Eu acho que o medo de fracassar era o meu maior medo. O que eu ia falar para as pessoas? Porque eu sempre escutei muito, Lu, uma frase assim, você tem muito potencial. Mas eu sentia também que eu tinha, eu acreditava no meu potencial. Mas eu via, durante muito tempo eu vi que o meu potencial ficou igual água parada. Isso me fez me sentir muito frustrada. Sabe? Eu falei, meu potencial tá parado. Porque eu não tô fazendo nada com ele. Eu não tô ajudando pessoas, que é o que me move hoje. Agora, olha que interessante que você falou do medo do fracasso. A gente tem muito medo de fracassar. Muito medo do que as pessoas vão falar pra gente. Do julgamento. Do julgamento. E, na verdade, gente, a nossa vida, as grandes vitórias, elas são feitas de pequenos fracassos. Sim. Exatamente. Porque não tem essa de o negócio é não desistir de fazer, né? Porque fracasso a gente sempre vai ter alguma coisa no meio do caminho, a gente sempre vai ter alguma coisa que não foi tão boa, que você vai ter que refazer, né? Às vezes pequenos fracassos, quantas pessoas nós conhecemos que já faliram, né? Só tem fracasso quem tenta, né? Fracasso. Na verdade, só quem tem não tentar não vai ter fracasso nunca. E se você não desistir, você continua. Isso aí. Né? Não é Isso porque aí. às vezes uma coisa deu errado que a sua vida inteira vai dar errada. Né? Na verdade, é você ir buscando e alinhando, porque quando você faz uma coisa que não deu certo, bem, o que não deu certo aqui? O que eu posso mudar? Né? Replaneja as coisas. Por isso que é importante ter essa clareza no papel, ter tudo no papel. Não consigo sozinha? Ok, vai atrás de uma mentora, pede ajuda, né? Não é vergonha. Não. E as pessoas, às vezes, procrastinam ou deixam para depois pelo medo do julgamento, do fracasso. E a nossa vitória só vem depois de alguns fracassos. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que de primeira acertou tudo. Exatamente. E outra, gente, a questão do processo, que você falou que você tinha medo do processo. Viver esse processo, como é importante, né, Cíntia? Demais. E quanto a gente cresce, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente sente a força que a gente tem. Eu ia falar até isso. Quando você tiver com medo, olha para sua história. Isso aí. E veja quais os momentos da sua vida que você precisou de força para enfrentar os desafios que vieram. Força a gente tem, né? Mulher, eu até arrepio gente, quando eu falo isso, que a gente lembra da nossa, né? Nossa, gente. E mulher, é verdade. Então, você quer ser mais... Eu falo que eu descobri a minha maior força, Lu, quando eu fui mãe aos 20 anos. Olha. Eu fui mãe aos 20 anos. Ali eu descobri a força que eu nem eu sabia que eu tinha. Isso aí. Entende? Então é isso. Olha pra sua história. Veja na sua história qual é a força que você teve que tirar lá do útero. Não é? A gente fala isso. Aí. Tira a força do útero. Isso aí. Tira a sua força dali pra você enfrentar os seus medos, os seus desafios. Sabe? Tem uma pessoa na sua jornada. Eu precisei de ajuda. Preciso ainda. Isso aí. A gente precisa de mentores. Eu tenho mentores que me ajudam o tempo inteiro. Porque às vezes no meio do caminho, você tem medo de falar isso aqui. Então você se perde um pouquinho. Isso aqui eu não consigo. Não, consegue sim, vai lá. Lembra daquele dia que você fez aquilo e foi? Isso aí. Vai dar certo, pode tentar. Isso aí. E se não der, eu tô aqui para segurar a sua mão. E o processo, eu acho que o mais gostoso é o processo. Porque você tem uma meta. Né? Você está no momento A e você quer chegar no momento B. Se você chegar rápido no momento B, parece que tipo assim, pronto, minha meta foi alcançada. Acabou.
Mas esse processo tem meta, gente, que a gente nem às vezes alcança 100%. Não. Ou então você fica anos para alcançar uma determinada meta, né? Eu vejo, vamos supor, uma meta mais... Às vezes a pessoa tem um sonho de, sei lá, ter uma casa própria e aí realmente é uma meta que às vezes não dá para fazer de um dia para o outro. Então você vai passar por um processo, às vezes, de anos, de juntar um dinheiro, de prioridades, de construção. De ter que trabalhar mais, de ter que trabalhar né? mais, de ter que parar de fazer um negócio para poder juntar dinheiro para comprar a casa ou fazer casa e tal. Aí aquele processo todo gostoso, você vai tirando fotos, você vai vivendo aquele processo todo e vai visualizando a sua casa pronta, né? E aí quando você chega, você tá ali, você viveu um processo que foi um processo excelente, né? Ó, até os passarinhos estão cantando pra gente olha, aqui do lado maravilhosamente. de fora, com o nosso vídeo, ó, até a natureza está nos brindando aqui verdade. com o energia fluindo. Exatamente. É assim, gente, a gente vai fazendo vídeo e a gente vai tendo coisa por fora também. Então, na verdade, como que é importante, né, esse processo da gente passar por ele? Você falando isso aí, eu até me lembrei, né, eu contei aí que eu fui realizar um sonho de andar de avião e fui fazer uma meia maratona em Buenos Aires. E o processo da meia maratona, ele é um processo árduo. Para você participar de uma meia maratona, são 21 quilômetros correndo. Nossa! E é um processo muito duro. Eu levantava 4 da manhã para ir treinar, eram treinos intensos, eu não podia sair nos finais de semana, eu fiquei 3 meses treinando para participar disso. Olha. E quando chegou lá, olha o processo. É a preparação, o processo. E quando chegou lá, eu não queria chegar, era assim, era pensar que eu tinha linha de partida e a linha de chegada. Mas o que eu queria? Eu queria chegar na linha de chegada ou eu queria viver tudo aquilo que eu vivi. Aquelas pessoas diferentes, né, no meio do caminho. Tinha música, tinha banda, lugares incríveis que eu vi. Luciana, isso não tem experiência no mundo mais maravilhosa na minha vida que eu vivi que pague. Então, assim, não é sobre a chegada, é sobre a jornada. É a jornada. É o que você faz para você chegar lá. E durante a corrida eu fui lembrando de tudo que eu vivi para estar ali. Isso aí. Sabe, fez tudo sentido na minha vida. Então, gente, a história da Cíntia hoje é para te inspirar. É para você, mulher, aí, você como pessoa, às vezes como mãe, enfim, você que está buscando uma inspiração. A gente trouxe essa história hoje da Cíntia justamente para você entender que às vezes você não está sozinho, né? Você não está sozinha. Que tem outras pessoas que já passaram por outras coisas e que servem de inspiração e exemplo pra gente, né? Então, que a história da Cíntia possa te renovar e renovar suas esperanças, para que você possa realmente deixar o medo de lado, ir com medo mesmo, né? Vamos fingir que tem coragem em alguns momentos para que a gente possa fazer acontecer na nossa vida. E assim, Cíntia, você como mãe, mulher, mentora, empreendedora, enfim, qual é a dica, o conselho que você deixa para essas mulheres que estão nos assistindo, né, para que elas possam aí realmente viver os seus processos? Eu até, quando a gente começou a conversar, eu falei dos vários papéis, quando eu me apresentei, né? Verdade. Eu sou mãe e eu gerencio vários papéis. E quando a gente gerencia esses vários papéis de forma realmente conectada, né? Hoje eu estou precisando focar mais no meu lado mãe. Estou precisando sentar com meu filho, estudar com ele, perguntar como é que foi a escola hoje. Hoje eu estou precisando focar no meu lado mulher. Eu preciso ir no salão, fazer meu cabelo, arrumar minha sobrancelha, não é assim? Sair com o marido. Sair com o marido. Não, aí vamos falar do relacionamento. Estou precisando focar no meu relacionamento. Vamos lá, uma vez por semana. Você está cuidando do seu relacionamento? Isso aí. Você chama o seu marido para ficar você um momento junto com ele, só você e ele, para vocês conversarem sobre outras coisas que não sejam os problemas da casa. Isso. Toma um vinhozinho. Sim. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente tenta gerenciar e equilibrar esses vários papéis. Então, a dica que eu dou é a gente sempre estar olhando para isso, sabe? Olhar para cada papel que você exerce hoje e tentar equilibrar. Pensar, tem um caderno aqui, eu vou até colocar, que os vários papéis, eles como se tivesse aqui uma bandeja e os nossos vários papéis são os dedos da minha mão. Quando você está com um desequilibrado, se você está deixando o seu lado mulher de lado, ele vai cair. A tendência é desequilibrar. Então, se você está percebendo que a sua energia, a sua mentalidade está baixa, está acontecendo alguma coisa, olha aí para os seus papéis. Isso aí. Veja qual deles você está deixando de lado. Às vezes tem muito tempo que você não liga para uma amiga. Às vezes tem muito tempo que você não vai visitar a sua avó, vai tomar aquele cafezinho com broa. O seu papel de neta você está deixando de lado, o seu papel de filha. Fica com a família. O seu papel de esposa. Então, são tantos papéis para
para trabalhar a sua espiritualidade. Tô deixando de lado o meu lado da minha espiritualidade, não tô exercendo isso mais, isso tá me deixando mal. Porque é isso que acontece, Lu. Quando a gente não tá... Nós somos um ser que precisa de equilíbrio em todos os âmbitos aí. E se tem uma coisa que está desequilibrada, vai desencadeando outras. E aí a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir infeliz e não sabe nem por quê. Isso aí. Então a dica que eu dou é, olhe sempre para isso. E não esqueça que você tem vários papéis para administrar, né? Gerencie eles da forma que dá para você gerenciar, com o básico. Nunca colocando muita coisa, vamos fazer isso, aquilo. Não, é o que você tem em mão hoje. O que dá pra fazer? Não dá pra sair pra tomar um vinho? Tá sem dinheiro? Fica em casa, faz em casa. Compra uma cervejinha, senta, vou mandar as crianças hoje lá pra casa da avó. Vou sentar hoje aqui, hoje nós vamos comer uma pizza. Enfim, faça aquilo que dá pra você fazer, mas não deixe de fazer. Isso aí. Na verdade, busque o seu propósito, busque a sua inspiração, né? Tenha aí realmente seus mentores, Sim. Busque ajuda. Planeje, organize, execute, né? Isso aí. Olha aí os vídeos anteriores, a gente tem vídeo com a Cíntia também falando de planejamento, produtividade, organização. Que isso foi né? uma das coisas que me ajudou a sair do medo também, Isso a acabar aí. com o meu medo. Quando Isso eu planejava, eu via, né? Isso Falava, aí. opa, dá pra fazer, então Isso vamos aí. fazer. Isso aí, verdade. Não deixa a vida te levar, não. Não. Você tem que ter propósito, você tem que ter inspiração e que a história da Cíntia aí seja a sua inspiração também, né? Te ajude a isso. Então, clica aí, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai estar trazendo sempre muita novidade. Cíntia, obrigada demais. Eu que agradeço. De você estar com a gente. Nossa, foi ótimo. Foi. Nosso bate-papo. Como se eu estivesse em casa, só faltou o cafezinho. Isso né? aí, só faltou o café. Da próxima tem café, né? A gente vai ter que ver aqui a produção aqui para trazer um cafezinho para nós. Verdade. Né? Uma coisa bem mineira, com um pãozinho uma de queijo, broa. uma broa. E a gente vai com certeza fazer muitos conteúdos ainda. Então, você aí curte, compartilha, porque se inscreve pra gente poder trazer muito conteúdo, que a Cíntia também é excelente. Segue a Cíntia na rede social, vai estar escrito aí. Me segue também na rede social. E a gente se vê por aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.